chamo isso de falso eu. Onde que ele é bom? Onde que ele é poderoso, potente? O conhecimento? Quando que ele hipertrofia? Você falou que ele atrofia. Quando que ele hipertrofia? Quando você se separa dele e você usa o conhecimento como uma ferramenta. Entendeu? E não como uma identidade. Exato. Porque o que é o conhecimento? O conhecimento ele não é poder. Se conhecimento fosse poder... Olha, eu sou formado em filosofia e eu estudei numa das universidades mais tradicionais em filosofia no Rio Grande do Sul. E eu tive muitos professores, filósofos que tinham, assim, um conhecimento fora do comum, entendeu? Mas eram completamente infelizes, eram pessoas assim, nem todos, né, mas alguns. Porque o conhecimento ele é só poder em potencial, se você souber usá-lo. E Napoleon Hill já falava isso, o conhecimento organizado. Mas o que é o conhecimento organizado? Estava olhando ali essa tua sala ao lado aqui, que tem 300 cadeiras. Você não consegue organizar essas cadeiras sem tirar algumas dali. Porque você precisa de espaço. Então o conhecimento organizado, ele precisa ser um conhecimento solto. E você pode, como as pecinhas de um Lego, você pode organizar ele. E isso você tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você tem um monte de conhecimento e você não consegue organizar ele porque você não tem espaço. A consciência é o espaço onde você organiza o conhecimento. E o que a maioria das pessoas faz? Elas se identificam com um conhecimento. E aí vem essa questão das crenças limitantes. Que as pessoas falam, e que me desculpe, mas é uma grande bobagem. Por quê? Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom, isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, eu vou eliminar as crenças limitantes. Como é que tu vai eliminar? E outra coisa, como é que tu vai identificar uma crença limitante? Boa. Porque a maioria das coisas que nos limita, elas são inconscientes. Tu acredita e tu nem sabe que tu acredita. Tu já pensou, se você tem um farolzinho de luz, uma lanterninha, essa lanterna sai luz. Tu imagina se a lanterna fosse querer entender de onde sai a luz. Aqui tem luz. E ela começa a andar atrás da luz para entender onde que está a luz. Tu não consegue pegar a luz se tu é a lanterna. E a mesma coisa, tu não consegue mudar uma crença limitante que você é. Tá entendendo? Porque eu nem sei, eu nem reconheço que... Não, e assim, isso é mais... A mente fragmenta a própria mente. Então ela diz, você tem que eliminar a crença limitante. Mas como é que... A mente não é um conjunto de crenças. A mente é um nó, um emaranhado, entendeu? Tu não consegue... Então assim, isso é uma ilusão muito ingênua. Outra ideia ingênua, presta atenção, tem aquele livro famoso que as pessoas leem para ficar rico, que se chama Segredos da Mente Milionária. Ele começa por uma premissa que diz o seguinte, o pensamento cria a emoção cria a ação e a ação cria o resultado. Isso não serve para nada. Steve Harvey Eckert tem que ser revisto. Porque... o pensamento cria a emoção. Isso é verdade. Mas e o que cria o pensamento? O que adianta saber que o pensamento... O que cria o pensamento? A emoção não cria pensamento? Cria. E como é que você quer dizer que o pensamento cria emoção? Você é um dos caras que diz que ação muda a mente. Sim. Então como é que tu coloca tudo isso numa formulazinha? Mas eu ainda te pergunto, de onde vem o pensamento? Entendeu? Então o que acontece? Para que serve isso? Isso é um conhecimento que parece... Você já tem uma casa caindo aos pedaços, quando tu lê um livro desse, tu constrói uma varandinha que não serve para nada, que vai desabar com o resto tudo. E é por isso, Joel, que as pessoas, elas são tão pouco criativas, elas não conseguem evoluir, porque a gente tem que olhar isso no todo, entendeu?
O problema é um problema conjuntural, um problema cultural, é um problema muito mais amplo. A gente tem que ir, e aí vem essa questão. Você e toda essa turma de pessoas que têm voz e que são inteligentes e que vocês têm que parar, entendeu? De assimilar conhecimento e reproduzir isso. Vocês têm que pegar um machado, uma picareta. Sabe o que é uma picareta? Sei. E vocês têm que começar a debater em todo o conhecimento que existe. Por quê? Porque o que existe não é a solução. Tá me entendendo? O conhecimento que existe nos trouxe onde nós estamos. Tem que destruir tudo isso, entendeu? Tem que fazer uma fogueira gigante, queimar todos os livros, inclusive os meus. E a partir daí a gente começa a construir algo do zero, algo novo.